Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 467, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Espíritos Obsessores, Inimigos do Espiritismo, é o tema. Pois então Sueli continuou dizendo assim, perante esses casos todos, quando esses espíritos se manifestam, é preciso entender que esses espíritos, como já dissemos em outros vídeos, vou repetir, esses espíritos e outros espíritos só se manifestam através dos médiuns nas casas espíritas sérias, através das orientações da permissão dos benfeitores espirituais. Então esses espíritos são levados às casas espíritas para expor ali todos os teus sentimentos, né? Todos os seus sentimentos. É um direito de todo mundo, né? Então, Sueli está dizendo assim, o doutrinador deve evitar a explanação sobre religião mediante esses espíritos. Não adianta. Nós temos que entender uma coisa, que em 100%, 95% dos espíritos que se manifestam através dos médiuns, nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, 95% eles aqui na Terra atuaram em outras denominações religiosas. Foram evangélicos, foram católicos, foram protestantes, o islamista, budista. 5% dos espíritos que se manifestam tiveram a oportunidade de conhecer o espiritismo aqui na Terra. Então, por isso que Sueli está dizendo aqui que, mediante essas situações, o doutrinador deve evitar as explanações sobre religião. Ora, porque se ele aqui na Terra foi descrente, né? Se ele não acreditava na doutrina dos espíritos, não adianta nada o doutrinador ali, naquele momento, aproveitando-se da situação, para ficar ali com, espetáculo. Não adianta nada. É a mesma coisa, com todo respeito, jogar pérolas aos porcos. Ele vai comer achando que está comendo milho. Então, o espírito ali que se manifesta, ele se manifesta dizendo que não acredita no espiritismo? Não. É porque eu acredito na palavra do Senhor, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta o doutrinador querer mostrar, querer falar de religião ali naquele momento. O doutrinador pode sim vir a falar de religião, de espiritualidade, assim, de plano espiritual, imortalidade da alma, enfim. Depois de umas 5, 8, 10 vezes que aquele espírito ali, levado pelos benfeitores espirituais, for. Então, olha só para você ver. O doutrinador deve evitar a explanação sobre religião. De nada adiantará tentar convencê-los de que o espiritismo é a terceira revelação. Olha só para você ver. Não adianta o doutrinador tentar esclarecer, tentar convencê-los de que o espiritismo é a terceira revelação. Pois bem,
Nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, assim mais ou menos, porque é muito, muito longo, eu não gravo tudo. Pois se guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. Pois Jesus prometeu, sim, a todos nós um outro Consolador. De forma que a 18 de abril de 1857, o próprio Jesus retorna à Terra conforme há 2000 anos atrás ele havia prometido. Isso equivale a dizer que o espírita, verdadeiramente espírita, tem conhecimento que, a 18 de abril de 1857, Jesus retornou aqui à Terra, conforme ele havia prometido. Enquanto bilhões de pessoas ainda dormem, esperando a vinda do Cristo. E é engraçado que um dia eu encontrei com um amigo meu espírita e ele me perguntou assim: Luiz, será que realmente Jesus vai voltar mesmo conforme ele prometeu há 2000 anos atrás? Mas olha, eu vou falar a verdade para você. A gente tem que ter um certo controle. Porque me deu a vontade de dar uma chinelada nesse meu amigo. Porque é espírita não ter conhecimento de que Jesus já veio. Enquanto bilhões de pessoas ainda esperam a vinda, o retorno de Jesus. Muitas pessoas dizem assim: o retorno de Jesus está próximo. Jesus está voltando. Voltando para onde? Para a parte espiritual? Porque aqui na Terra já se encontra. Acontece que as pessoas esperam Jesus, que ele apareça, né, através de uma carruagem, cavalos brancos alados, né, cavalos árabes, brancos, carruagem de fogo. Para que isso? O Cristo, há 2000 anos atrás, aqui na Terra, ele esteve numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Nasceu numa estribaria, no meio dos animais. O dono de tudo. Espera lá. O dono da Terra. Porque ele e os arquitetos siderais, quem manipulou o fluido cósmico universal e formou e deu forma à Terra conforme nós a conhecemos. Ele nasceu numa estrebaria, em meio aos animais. Agora, Jesus vai retornar aqui através de uma carruagem de fogo, cavalos árabes branco, sob uma nuvem, fazendo alarde, fazendo, né, dando espetáculo. Para quê? Ora, gente, Jesus já se encontra aqui na Terra. Jesus já se encontra aqui na Terra no coração de todos aqueles que praticam as leis do Criador, delegada pelo Cristo, que é a lei do amor pelo próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, imagine Jesus aqui
dando espetáculo. Jesus vai vir aqui dar espetáculo para quê? Por qual motivo? Jesus está de volta. De volta da onde? De onde ele nunca saiu? Porque Jesus nunca deixou a terra. Jesus nunca saiu daqui. Aqui Jesus sempre teve os teus representantes, os teus ministros. Olha alguns ministros de Jesus. O professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Ivone Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, Leon Denis, Gabriel Delane, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Hippolyte Leon Denis Rivail. Enfim, observe que nós estamos citando vários nomes assim, né? Para mostrar que não é religião. Não é religião que, entre aspas, salva as pessoas. E sim, o amor uns pelos outros, a caridade, a solidariedade, a humildade, a resignação, a aceitação. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, né? Então, é preciso separar o joio do trigo. Então, vejamos aqui. Então, o doutrinador deve evitar as explanações sobre religião. De nada adiantará tentar convencê-los de que o Espiritismo é a terceira revelação. Como eu estava dizendo. A primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, Jesus. A primeira e a segunda de natureza humana. A terceira revelação, a doutrina dos espíritos de natureza divina, de natureza espiritual. Por isso, doutrina dos espíritos e não doutrina do homem. Não doutrina do homem. Tem muitas pessoas mal informadas que dizem assim que Allan Kardec, ele foi o criador do Espiritismo. A gente respeita, mas isso é um equívoco. Porque não foi Allan Kardec quem criou o Espiritismo. E sim, Hippolyte, não foi Allan Kardec e nem Hippolyte Leon Denis Rivail. Porque o Espiritismo é lei de Deus, trazida, enviada pelos Espíritos. Hippolyte Leon Denis Rivail, você sabe, ele apenas pegou tudo que os Espíritos enviou, separou o joio do trigo e compilou a doutrina. Então, o Espiritismo é lei. Querendo ou não. Agora, é preciso entender que o termo Espiritismo foi criado por Hippolyte Leon Denis Rivail. O termo foi criado por Hippolyte Leon Denis Rivail, né? Juntamente com os bons espíritos, para separar o joio do trigo nessa doutrina. Porque, na verdade, se não tivessem dado o nome de Espiritismo, podia ter deixado o nome Doutrina dos Espíritos, em vez de Espiritismo. Olha só para você ver como são as coisas. Hippolyte Leon Denis Rivail
juntamente com os espíritos, eles acharam melhor, nessa doutrina dos espíritos, colocar o nome de Espiritismo. Mas o nome verdadeiro é Doutrina dos Espíritos. Isso é para facilitar, porque tudo aqui na Terra precisa de um nome para poder se destacar. Como, por exemplo, isso aqui é caneta. Isso aqui é camisa. Isso aqui é óculos. Nós precisamos de um nome para poder destacar. Então, muitas pessoas, às vezes, como no caso aqui, os obsessores inimigos do espiritismo, muitas pessoas atacam o espiritismo sem conhecimento. Porque, na verdade, quem ataca, quem fala mal, de fato, são aqueles que não têm conhecimento. Porque aqueles que têm conhecimento, mesmo não concordando, mas eles não atacam, eles permanecem neutros, imparcial. Então, quem ataca é justamente aqueles que não têm cultura, que não têm conhecimento, não têm moral, não têm caráter. Ah, mas tem tantos cientistas renomados, pessoas ilustres que atacam o espiritismo. Você vem me dizer, você vai dizer que essas pessoas não são nobres, são nobres, são seres especiais na área a qual eles militam. Mas mediante esse comportamento mostram aí a pobreza de espírito que ainda se encontram. Porque se realmente fossem nobres, se realmente fossem especiais, não atacaria. Porque nós não temos o direito de atacar ninguém. Nós não temos o direito de atacar ninguém, de desfazer de ninguém. Vó mesmo costuma nos dizer que todo mundo está certo, todo mundo encontra-se certo, de acordo com o nível evolutivo em que se encontra. Todo mundo está certo, no nível evolutivo que se encontra. Agora, como eu já disse, isso avó, não significa que pelo fato da pessoa estar certo, que eu vou ter que concordar com ela, eu vou ter que me deter onde ela se detém. Não, eu tenho meu ponto de vista, mas eu não a ignoro. Mas é interessante que essas pessoas, mesmo tendo o conhecimento que elas dizem ter, elas ignoram, falando mal do espiritismo. Mas é interessante, eu não sei se você sabe, o espiritismo, ele foi divulgado, e é divulgado principalmente pela boca dos malfeitores. Porque quanto mais falam mal do espiritismo, mais as pessoas buscam saber por que o espiritismo é tão apedrejado. E ali a pessoa estuda e fica sabendo que não é nada, né, daquilo. Por exemplo, o Auto de Fé em Barcelona, as 300 obras que para lá foram enviadas por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que o bispo confiscou e mandou queimar em praça pública. Daquele momento em diante, o espiritismo foi divulgado, cresceu de uma forma, né? Por que o espiritismo foi divulgado naquele momento ali? Porque muitas pessoas, indo até a fogueira e pegando alguns, né, restos de livro, começaram a estudar isso, daí a pouco, Hippolyte Léon Denisard Rivail e o Kardec,
ele não vencia em enviar livro para várias partes do mundo, da Espanha e para outros lugares, né? Então é assim. Com Cristo é desse jeito, mas vale a pena. Então, não adianta dizer para esses espíritos obsessores, né, inimigos do espiritismo, que o espiritismo é a terceira revelação, que é o Cristo de volta, que é o cristianismo redivivo. Aquele cristianismo que há 2000 anos atrás eles jogaram por debaixo do tapete. E que Hipólito Leon Denis Rivail veio, levantou o tapete para que o cristianismo, né, se fizesse presente no meio de todos nós. Então, o Cristo nunca nos deixou. O Cristo nunca foi embora. O Cristo é presente. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho vontade de ir a Jerusalém para me poder sentir as energias do Cristo. Com todo respeito. Se a pessoa tem condições, vai. Mas isso é gastar dinheiro à toa. Isso é ignorância. Mas por que, Luiz? Oh, meu Deus. Ir em Jerusalém para poder sentir a presença do Cristo? As energias do Cristo? Então eu, para poder sentir a presença da minha avó, tenho que ir lá no cemitério, no túmulo dela. Se eu estou com ela com 24 horas. Se o Cristo é presente, eu preciso ir em Jerusalém, no túmulo do Cristo. As pessoas raciocinam um pouco mais. Eu vou a Aparecida do Norte para mim estar em contato com a minha mamãezinha Santíssima. Se a pessoa tem vontade, vá. Mas isso é ignorância. Porque você acha que Nossa Senhora está lá naquela basílica, na Aparecida do Norte? Nossa Senhora não encontra-se no nosso meio em matéria de energia? Fluidos benéficos? Então, se eu oro aqui a Nossa Senhora, não resolve. Só resolve porque eu oro lá na Basílica de Aparecida do Norte. Então, se eu peço a Jesus algo aqui, não adianta nada. Eu tenho que ir em Jerusalém. Não, Luiz, mas acontece, você não entendeu, Luiz? Tem pessoas que teimam, né? Porque lá em Jerusalém a energia é maior, Luiz. Por que maior? Não tem nada desse negócio maior, menor, não. A energia é uma só, sobre a terra toda. Jesus criou a terra. Ele encontra-se em volta da terra, todas as energias, aglomerada, toda, impactada, toda. Nós precisamos raciocinar, gente, para deixarmos para trás assim essa cegueira da alma, essa miopia da alma, essa paralisia da alma, né? Então, é este o caminho menos indicado. Deve-se evitar comparações entre religiões com esses espíritos. A conversação deve girar em torno dos ensinamentos de Jesus, comparar-se o que o mestre ensinou e as atitudes dos que dizem seus legítimos seguidores. São muito difíceis de ser convencidos. São cultos e cristalizados em seus pontos de vista. Tá vendo só? Esses espíritos, eles são cristalizados em seu ponto de vista. Petrificado, fanáticos, obsidiados, obsessores, né? Então eles possuem aquela imantação, eles não creem em nada. Eles creem na palavra, que não existe, que não foi escrita por Deus e nem por Jesus. Foi escrita pelo homem. Inclusive até os 10 mandamentos que Moisés
desceu do monte não foi escrito por Deus e por ninguém, e sim o próprio Moisés quem escreveu. Ele que fez aquela separação dos mandamentos na época para poder conter a ignorância do povo que ele dirigia. Então, foram leis, na verdade, essas leis dos 10 mandamentos, ela naquela época, elas já existiam, só que esparsas. Ele pegou, juntou todas em 10 mandamentos. Então ele desceu dizendo que foi Deus que escreveu para poder o povo acreditar. E é óbvio, o povo acreditou. Nós estamos dizendo que os 10 mandamentos estão errados e são errados? Não, nós não estamos dizendo. Porque os 10 mandamentos são leis de Deus, sim. Mas não foram escritas por Deus. Não foram escritas por Jesus. Não foi escrita por ninguém. Foi escrita por Moisés. Escrita por Moisés. Homem. Igual nós mesmos. É lógico que cada um tem o direito de massacrar o Luiz Antônio do jeito que quiser. Mas é uma questão de raciocínio. Vamos raciocinar, gente. Vamos sair da berlinda. Vamos voar. Nós temos asas maravilhosas, lindas, só que nós ainda não percebemos, né? Próximo vídeo, próximo dia.